Bom dia, tudo bem? Hoje nós estamos com uma aula de matemática para aprendermos os números ordinais e cardinais. O que são isso? Os nomes parecem diferentes, difíceis, mas você vai ver que você já conhece. Os números cardinais. Por exemplo, número cardinal. Número 1, 2, 3, 4, 5. A idade da maioria de vocês, 9, 11, 12, 15. São tudo números ordinais, são os números que nós usamos no dia a dia. Mãe fala, traz uma cadeira para mim. Ou você fala para o seu irmão, me empresta 5 carrinhos da Hot Wheels. Ou você vai contar para uma amiga, no meu quarto eu tenho 6 bonecas. São os números cardinais, os nossos números do dia a dia que você utiliza. E o que são os ordinais? São os números que dão ordem. Os cardinais, eles expressam quantidade. Quanto eu tenho, quanto eu quero, quanto eu vou te emprestar, quanto você vai me emprestar, quanto custa, que tamanho que é, né? E os números ordinais, eles expressam ordem. Aonde está, o local que está. Quando nós fizemos uma fila, tem o primeiro aluno, o segundo, o terceiro, o 10º, o 28º, é a ordem que está. Quando você mostra para alguém, tem uma parede cheia de carrinhos da Hot Wheels. E aí você fala assim, eu quero um carrinho, aquele ali. E a pessoa pergunta qual? Aí você tem que dizer qual ordem que ele está lá. Ah, é o segundo. Viram? Nós também usamos os números ordinais. Então, quando você quer dizer aonde ele está, a posição que ele está ocupando, isso é um número ordinal. Por exemplo, o número 1, ele pode ser o primeiro. Chegou em primeiro lugar, chegou em segundo lugar na competição do professor Ronaldo lá na quadra. Ou o número 9. O número 9 pode ser o nono. Correto? E o número 15 pode ser o 15º. Nossa, ele foi muito mal na corrida. Chegou em 15º. Esses são os números ordinais e cardinais. No livro, a professora deu uma atividade para vocês aí, da página 180. Na página 180, nós temos um gráfico. E o gráfico está mostrando as raças brasileiras, das pessoas que vivem aqui. E é uma pesquisa feita pelo IBGE. Você vai analisar aquele gráfico. Você vai olhar quantas pessoas brancas tem, quantos pardos, pretos, amarelos ou indígenas. E aí, só de bater o olho assim, gráficos são bolinhas, acompanha com a tia aqui no gráfico, ó, página 180. Você já percebe que tem mais brancos e pardos. Na verdade, são iguais os números dos dois, né? Então, você vai marcar um X ali. A B, eu acho que você não conseguiria fazer sozinho. Precisaria da ajuda da professora mesmo. Porque está pedindo para você escrever por extenso o número total de pretos. Você vai dizer, mas são 9 pretos, professora. Num gráfico de 100 habitantes. Mas ele quer num gráfico de 200 milhões. Então, você teria que fazer 0,09 vezes 200. E aí, você vai chegar no número de 18 milhões. Essa precisaria de ajuda, né? Nós nem trabalhamos direito ainda os números com vírgula. Mas, então, você escreve a resposta. Embora em bolinhas são só 9, mas no Brasil, se nós colocássemos um percentual de 200 milhões, eles seriam 18 milhões de habitantes. Aonde nós vamos lá? De acordo com o gráfico, a diferença entre a quantidade de pretos, amarelos ou indígenas é pequena ou é grande? Olha ali,
Não tem um amarelo só? Um indígena só para 45? Isso é grande ou pequena essa diferença? É grande, né? Existe muito mais brancos e pardos do que amarelo ou indígenas. E a D é pessoal. Se você fosse uma pessoa que tivesse que se encaixar naquela tabela, qual raça você seria, né? E a E também. Você gostou desse gráfico? Por quê? Sim, gostei. Facilita a compreensão. Não, não gostei. Muito complicada essas bolinhas. Você que vai colocar a sua resposta individual ali. Na página 181, está falando... agora tem uma tabela. Nós vimos um gráfico, né? E agora nós vamos para uma tabela. E a tabela está mostrando o país, o número de imigrantes, o país de origem, da onde vem, e o número de imigrantes novamente. Né? Então, ali, qual desses grupos é o terceiro mais populoso? Aí você vai ter que olhar, tem a tabela, os números de imigrantes, tem duas partes da tabela ali, presta atenção. Não é para olhar só um. Aí você vai olhar e você vai identificar, vou ajudar só nessa, qual país que é, tá? É fácil, bem fácil. Como é que você vai saber qual que é? O número que tem o maior número de imigrantes. Olha ali. E aí você escreve. Terceiro é um número cardinal ou ordinal? Terceiro. Qual que é? Diz a ordem. Então, ele é ordinal. E o número 14.535 é cardinal ou ordinal? Gente, não está dizendo a ordem, é só um número que está expressando quantidade. Então, ele é cardinal. Entenderam? Embaixo tem a 7, tem o mapa do Brasil. Não, desculpa, é o mapa mundial. Mapa mundi. E ali do ladinho tem o gráfico, né? Mostrando, de acordo com a cor, quantos quilômetros quadrados existe de terras. É o tamanho, né? É o tamanho daquele país. Aí nós temos a Rússia, os Estados Unidos. Tente ler esses números para ajudar você. Tente ler, tente escrever. Por exemplo, aquele número ali, ó. Nós temos das unidades, dezena e centena, unidade, dezena e centena de milhar, e depois o 17, unidade, dezena, que é no milhão. Então, eu sei que é milhão. 17.089.240 quilômetros quadrados. Viram? Tente ler esses números para você praticar a sua leitura de números grandes. Tente escrever esses números também para ajudá-lo. E aí você vai olhar os números. Não está na ordem aquele gráfico ali, tá? Você tem que olhar o número que é maior, que é menor, e você observar se o Brasil é primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto maior, tá? Não é. Se você achar que ele tá no quarto no gráfico, não é o quarto, tá? Não é o quarto. Presta atenção, observa. E aí, como que eu posso ler esses dois números? O primeiro número ali, 5. E o segundo número? Quinto. Simples assim. É só você olhar e escrever. Aí tem um você sabia, né? Para você ler, tentar ler os números grandes que a tia falou, dá para você treinar ali. Presta atenção. E aí embaixo, dentro do você sabia, tem uma atividade. Aí você vai colocar ali, ó. No box você sabia, que é no retângulo você sabia, pinte de vermelho os números cardinais. Os números que mostram quantidades cardinais. E de azul, os ordinais. É os que mostram a ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quinto, ok? Você vai pintar ali, tem uma atividade para ser feita. Virando a página, nós temos um quadro, né? Para você ver como se escreve os números ordinais por extenso. Então, leia esse quadro, preste atenção. Se possível, escreva novamente.
Se você tiver disposição, que é uma coisa que você pode fazer sem a sua mãe, copie esse quadro no seu caderno de matemática, vai ajudar você a gravar. Quando a gente escreve, a gente grava. Então, se der, se você puder, se a preguiça não bater aí, eu espero que não bata, que fique bem longe da sua casa, copie esse quadro, escreve ali, ó, números ordinais. Lembre de pôr o carpre, de colocar a data, né, do dia de hoje, números ordinais. E escreve como se lê os números. Isso vai ajudar você a gravar. É trabalhoso? É, mas é assim que a gente aprende. Fazendo. Não é alguém nos dizendo a resposta, é escrevendo, é fazendo. Então, tenta copiar esse quadro no seu caderno de matemática. Faça colorido. Os meninos gostam de usar canetas coloridas. Pega uma caneta de cada cor. Faça como você achar que fique bonito. Mas faça uma coisinha caprichada lá no seu caderno. Pode ser? Tenta lá. E aí, de acordo com o gráfico, tem uma atividade para você fazer. Tem as informações ali em cima. Essa informação você tem que ler sempre com muita atenção, porque é nessas informações que você vai responder embaixo. E aí tá pedindo para você escrever por extenso o número ordinal 26º. Já dei resposta. Só em ler o número eu já sei como é que se escreve, 26º. Lembrando, você pode usar lá na tabela que 20 é com G, não é com J. Tem acento no G, no E, é com S e sexto é com X. Então, aquela tabela ali vai ajudar você a escrever correto os números ali embaixo. E como seria 26º na numeração cardinal? 26, não é? Então, você escreve ali embaixo. As duas escritas significam a mesma coisa? Eu já expliquei isso. Não. Uma escrita mostra a ordem e a outra diz a quantidade. Então, não significam a mesma coisa. Escreva ali a resposta. Tocantins tem 1.550.194 habitantes. Como que eu transformo esse número em ordinal? É só eu copiar o número e colocar o símbolo de ordinal, que é a bolinha, quando é masculino, né, com um tracinho embaixo, ou se é uma coisa feminina, né, primeira, no caso aqui é o masculino. Então é assim que você faz. Você vai copiar aquele número que já está ali e só acrescentar o sinalzinho que vai dizer que ele é um número ordinal e não de quantidade. E escreva por extenso. O número é 1927, só que ele está em ordinal. Então, ele é milésimo, nongentésimo, 27º. Precisa da tabela para escrever correto, colocar os acentos corretos. Palavra que o acento está, que não coloca o acento, está errada. Então, olha ali certinho. E eu quero que você também copie no caderno. Por favor, copia lá, é importante. Esse clique aqui embaixo, tá? Coloca a data de hoje, copia esse clique para ajudar você a memorizar o que é um número cardinal e o que é um número ordinal. Então, o clique aqui, ó, aqui embaixo, ó, esse aqui tem que copiar no caderno para gravar. E a última atividade da aula de hoje é um Você Sabia? Bem interessante. Não sei se você já ouviu falar, mas existe um tal de Capicua. O que é o Capicua? É quando eu leio o número de trás para frente ou de frente para trás e é a mesma coisa. Por exemplo, 77. Se eu ler de trás para frente, é 77. Se eu ler de frente para trás, 77. 535, não importa se eu vou ler daqui ou se eu vou ler daqui. É o mesmo número. Olha ali. E como que eu acho um Capicua? Eu vou fazer aqui na lousa pra gente gravar, tá? Deixa eu apagar aqui a minha lousinha improvisada para dar aula para vocês, mas a tia comprou. Ixi, deu tilt aqui, a gente dá um jeito, peraí. Vamos resolver. Deu certo. Vamos lá, perfeito. Vamos. O que é um número Capicua? Vamos lá. Ali embaixo tá dando o exemplo, ó. 84.
Como que eu vou achar o número capicua? Eu vou fazer mais o número ao contrário. Como é que é ao contrário? O 4 vem primeiro e o 8 vem depois. Deu 132. Mas ainda não é um número capicua. Então, eu faço de novo. 132 mais o número ao contrário, que é 231. Que aí sim eu acho o capicua. Vamos fazer na prática o exercício ali de baixo. Tá pedindo para eu achar o capicua do número 37. Então, ó, 37. Tá teimosa essa lousa aqui, gente. 37 mais... Como é que é 37 ao contrário? É o 7 primeiro e o 3 atrás. Entenderam? E aí, eu vou chegar no número 3, dá 110. Ainda não é um capicua. Concordam comigo? Se eu ler assim, vai ficar 011. Se eu ler assim, 110. Então, eu tenho que fazer de novo. Ó, 110 mais, agora, ao contrário. O 0 vem primeiro e o 11 depois. Quanto que vai dar isso? 121. Opa! Agora eu cheguei no número que eu queria. Não importa se eu vou ler daqui para cá é 121 ou se eu ler daqui para cá é 121. Isso é um capicua. É um número capicua. E essa já é a resposta aí, ó. Da 10. Ok? Então, façam também a 10. É só uma curiosidade, né? Essa atividade. Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. E beijinho, até mais a nossa aula do Zoom, ok? Tchauzinho!